Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Glória a Deus. Existe esse profeta, pastor? Existe. Lá no Velho Testamento, você vai abrir a sua Bíblia, nos profetas menores, é chamado profetas menores porque os escritos foram menores, apenas 3 capítulos, alguns 2, alguns 1, alguns 4, 5, os profetas chamados maiores porque os escritos foram mais, 30 capítulos, 40, enfim. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque. Depois de Naum, vem Abacuque, Miqueias, Naum, aí sim, Abacuque, capítulo de número 1. Diz assim: o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida. Capítulo 2, verso 1. Diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Amém. Pastor, quem é o profeta Abacuque? Quem foi ele? O nome Abacuque que quer dizer abraço. Ele foi um profeta do Reino do Sul, do Reino de Judá, e é interessante, há uma peculiaridade grande aqui, porque Abacuque, ele não profetizou para a nação, mas ele conversou com Deus, por isso que é um oráculo. Foi umas questões que Abacuque teve com Deus. Foi uma conversa que ele teve com Deus, e por essa razão está escrito aqui, e ele estava em dúvidas, ele estava ansioso, ele estava preocupado, e ele estava também indignado. Indignado, e você vê que ele inicia esta conversa com Deus orando. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás, ou gritarei a ti violência, e não a salvarás? Queridos, neste período que o profeta Abacuque estava conversando com Deus, o seu povo, o povo judeu, mais propriamente o Reino do Sul, chamado Reino de Judá, estava vivendo um declínio espiritual muito grande, um declínio moral, um declínio espiritual muito grande mesmo, a ponto do profeta reclamar para Deus: Deus, tu não vai tomar nenhuma atitude? O que está acontecendo? E ele estava mostrando o que estava acontecendo no meio do seu povo, no meio dos seus irmãos. Ele fala das contendas, da violência, ele fala que a lei estava frouxa, a justiça não era manifestada, o ímpio cercava o justo, e a justiça era pervertida, distorcida. Você pode associar esta profecia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás com os dias de hoje? E quantas pessoas estão questionando Deus hoje?
Deus, o que vai ser do nosso país, da nossa nação, do nosso mundo? E o que eu aprendo aqui, queridos, é que nós temos essa liberdade de conversarmos com Deus. Essa é a primeira lição que eu quero tirar aqui. Daí a razão porque o nosso pastor incentiva as campanhas de oração. Porque nas campanhas de oração você tem um diálogo com Deus. E é importante você ter esse diálogo sincero com Deus. E dizer para Deus o que está acontecendo. Abrir o coração para Deus. Ninguém melhor do que Deus para nos ouvir e nos atender. Ninguém melhor do que Ele. E também para nós entendermos os propósitos de Deus. Porque aí você não se decepciona. Porque quando você conversa com Deus, você tem intimidade com Ele, Ele te responde e você descansa. Foi justamente o que aconteceu com o profeta Abacuque. Deus respondeu para ele. Respondeu. E não respondeu aquilo que ele queria ouvir. Não. Porque os propósitos de Deus muitas vezes não são os nossos, queridos. Se você olhar o verso 6 desse capítulo 1, Deus diz assim, olha, no verso 5 ele diz, eu vou realizar uma maravilha tão grande, que vocês nem vão crer quando for contada. Porque eu vou levantar uma nação que vai servir como instrumento de juízo, que vem contra os judeus e vão simplesmente acabar com tudo. Vão devastar. Esse povo que é pervertido, esse povo que não obedece à lei, este povo que cerca o justo e não pratica a justiça, eu vou simplesmente riscar da terra, apagar da terra. Então a primeira lição que a gente aprende aqui, converse com Deus, conta para Deus, conta os teus problemas para Deus, a tua angústia para Deus, tá certo? Porque Deus vai te responder. Agora, entenda também que Deus é soberano, e que Ele responde muitas vezes não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Ele quer fazer. Entenda isso. Deus é soberano, queridos, e está no controle de tudo. E aí o Abacuque não entendeu. Mas Deus, tu vai levantar uma nação ímpia, mais ímpia que a nossa, para ser instrumento de juízo contra nós? Tu que és um Deus justo, um Deus puro de olhos, que não tolera os que procedem traiçoeiramente, está no verso 13 do capítulo 1, se você quiser discorrer, estamos discorrendo o texto. E aí ele diz aqui, por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Está dizendo, não Senhor, nós erramos, nós pecamos, a nação de Judá está feia. Mas essa nação que vem contra nós é pior que nós. Eles são pior do que nós. E aí Deus responde dizendo, fica tranquilo, porque eu também, o mesmo juízo que eu vou executar com Judá, eu também vou executar contra os ímpios caldeus. Fica tranquilo. O que Deus está dizendo aqui nas entrelinhas? Que Ele está no controle de tudo. Que Ele não tolera a maldade. Que chega uma hora que a medida da ira de Deus, ou da justiça de Deus, chega no limite. Mas não é como eu quero e nem como você quer. Entendeu? Primeira coisa também que você deve aplicar ao seu coração, é que muitas vezes Deus não atende a gente na hora que a gente quer. Veja que ele diz assim, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Quer dizer, ele já estava orando há muito tempo. Ele já estava clamando há muito tempo, e Deus não lhe respondia. E tem coisas, irmãos, que deixam a gente ansioso. Meu Deus, como é que pode, Senhor? Tu não vai agir? Mas a coisa está ficando feia, mas tu não vai agir? E alguns estão até preocupados, será que vai chegar 31 de dezembro e Deus não vai agir?
E se Deus não agir, irmãos? Ele está no controle de tudo, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Uma coisa você deve ter consciência: ficar dentro da vontade de Deus, do querer de Deus, porque Deus está no trono e Ele tem tudo na palma das suas mãos. Tudo sob controle. Olha, irmão, eu às vezes vou pentear o cabelo e vejo quantos fios já estão caindo, né? Que a idade está chegando. E eu lembro, quando eu vejo o cabelo cair ali na pia, quando passo a escova e penteio o meu cabelo, e eu chego àquela conclusão que Jesus disse: até os cabelos da vossa cabeça, os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. O que isso quer dizer, pastor? Fala do cuidado de Deus em minúcias. Deus sabe quantos fios de cabelo tem aqui, ó. Como tem naquele que é calvo também, que tem pouco, mas Ele sabe quanto também tem. Tanto o cabeludo como com menos cabelo. Deus sabe, isso fala do cuidado de Deus comigo e com você. O Ramandai. Deus cuida de nós, então não há razão para você se preocupar. É óbvio que aqui Abacuque está manifestando o seu lado humano. Deus, até quando? Oh glória! Oh glória! Aleluia! Mas ele queria que Deus agisse, do jeito que ele pensava, que ele imaginava. Mas Deus disse: olha, eu vou levantar uma nação ímpia, que são os caldeus, os babilônios, e eles vão destruir, vão acabar com tudo. Aí disse: para aí, Deus, espera aí, tem coisa errada aí. Não, irmãos, não tem nada de errado. Deus sempre está certo. É nós que somos limitados. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, querido, às vezes não dá para entender Deus. A gente quer entender humanamente, mas não dá para entender Ele. Precisamos ter paciência. Primeiro, esperar a resposta de Deus. E aí eu passo aqui para o verso 2, que já está na hora. Capítulo 2 diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Ele estava se queixando. Só que a atitude de Abacuque deve ser a minha e a sua atitude. É a atitude do sentinela. Qual é a atitude do sentinela? O sentinela é aquele que fica na torre de vigia, olhando, vigiando, para ver o que vai acontecer, esperando, aguardando, tendo paciência. Essa noite não aconteceu nada. Pode ser na outra. Na outra também não, mas pode ser na outra. Eu vou continuar vigiando. Essa é a atitude de cada cristão na presença de Deus, diante da torre, orando, vigiando, adorando, louvando. Não aconteceu nada, vou continuar na presença de Deus. Não, pastor, vou mudar, vou sair daqui, vou mudar de país. Aqui não dá mais. Não faça isso, querido. Isso aqui é profético. Não faça isso. O Ramandashu Ramandai. Se você abrir o livro de Ruth, você vai ver que um casal chamado Elimeleque e Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E houve uma fome na terra, diz a Bíblia. Engraçado que a terra se chamava Belém. E o nome Belém quer dizer casa de pão. Só que na casa de pão faltou pão. Paradoxo, né? Faltou pão na casa de pão.
E a Bíblia diz que Elimeleque e Noemi resolveram fazer as malas e vamos picar a mula, porque lá na terra de Moabe, lá o Deus até é diferente deles lá, é um Deus Camus, mas a gente vai servir a Deus lá, vamos se mudar para lá. Só que você olha o livro de Ruth, você não vê Elimeleque dizendo: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Fala comigo, eu preciso da tua direção. Porque a oração do Pai Nosso sempre diz e ensina: seja feita a tua vontade, Senhor. E quantos de nós muitas vezes ficamos decepcionados com situações que acontecem na vida e resolvemos arrumar as malas e partir, porque sabemos que lá tem emprego, lá tem abundância, lá tem liberdade, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem... Lá Deus está, irmão, é a vontade de Deus, essa é a questão, porque eu sempre digo e vou repetir, o melhor lugar do mundo ainda, é o centro da vontade de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Elimeleque e Noemi se mudaram para a terra de Moabe, 10 anos ficaram lá, morreu Elimeleque, ficou Noemi viúva. Os filhos, Malom e Quilion, casaram também morreram. Lá fica a sogra com 2 noras, todas viúvas. E a Bíblia diz que Noemi ouviu que na terra que faltava pão, Belém, agora tinha pão em fartura. Aí ela volta. Ela voltou, mas quando ela voltou, olhavam para ela e diziam assim: é esta Noemi? Não é esta Noemi? Ela estava totalmente desfigurada, totalmente acabada, a ponto delas dizer: é mesmo ela ou não é ela? Porque os 10 anos passados fora do propósito de Deus e da vontade de Deus, acabaram aquela mulher, destruíram ela. Ela chegou tão diferente, tão acabada, que alguns diziam: mas não era aquela mulher bonita, formosa? Porque Noemi quer dizer agradável, simpática, formosa. E ela mudou o nome dela: não me chamem mais de Noemi não, me chamem de Mara, porque Mara quer dizer amarga, amargosa. E o incrível que pareça, ela disse: porque com grande amargura me tem amargado o Senhor, como quem Deus fosse o culpado da atitude deles. Não, irmãos, muitas vezes Deus não é culpado de atitudes que nós tomamos sem pedir a orientação dEle. Então o melhor caminho é entrar e ficar na torre de vigia, vigiando, esperando no Senhor.